Muito bom dia, que bom termos todos vocês aqui com a gente novamente. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de evento Investe Smart. Saiba como investir e onde investir em 2021. Temos mais um dia de muito conteúdo intenso pela frente, então não vamos perder tempo. Vamos começar com um tema super importante, mas que muitos brasileiros não se preocupam tanto assim. Você sabe o que é uma proteção de vida? Comentem aí no chat que a gente vai estar olhando. Você sabe o quão importante é esse cuidado com você, com a sociedade e especialmente com o patrimônio da sua família? Então, bora falar sobre isso. E para isso, aqui no palco comigo, nós temos Leonardo Nogueira, sócio da Bank Rio Protect, e Ana Carolina Suete, Head de Vida da Investe Smart. E para incrementar ainda mais esse bate-papo, vamos receber aqui também Karina Oliveira, gerente Corporate Private, me enrolei, da Meg Seguros, presente aqui no estúdio, e Bianca Magravite, especialista em gerenciamento de risco na XP Investimentos, que está online aqui também com a gente no nosso painel. Tudo bem, Bianca? Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Léo e Carol, agora é com vocês. Opa, tá comigo aqui, tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Muito legal a gente hoje aqui fazer esse bate-papo aqui sobre proteção de vida, proteção das famílias, proteção do patrimônio das pessoas, sabe? É um tema super importante que a gente vai tratar aqui com os nossos especialistas, convidados. Eu queria agradecer muito aqui a Karine. Obrigado, Karine, pela presença. Queria agradecer a Bia, que está aqui online. Obrigado, Bia, por estar aqui com a gente. Agradecer a Carol, que é a nossa head de vida também, que vai estar conduzindo aqui comigo esse bate-papo. E agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigado por esse prestígio. O tema de vida é um tema que tem tudo a ver com investimento, né? Não dá para a gente pensar em cuidar do nosso patrimônio financeiro e também não pensar na proteção, sucessão desse patrimônio. E para isso, eu queria começar com um tema, né, Carol, que está em super, né? A gente só fala de pandemia, né? E realmente o cenário mundial, a gente teve no ano de 2020 essa pandemia causando um estrago aí na sociedade. E eu queria começar perguntando, Karine, o que você acha, né? E qual a importância do seguro de vida tem diante do cenário aí que a gente viveu em 2020 e ainda continua vivendo em 2020 dessa pandemia? Qual o impacto que isso traz, o seguro de vida pode trazer na vida das pessoas? Primeiramente, bom dia. Na verdade, a gente traz o inverso, né, Léo? Porque o seguro ele tira o impacto econômico que a pandemia vinha trazer. Quando a gente olha para o momento pandêmico, a gente tem aí vários sinistros, né, trazendo para a linguagem do seguro, e com o seguro a gente consegue repor economicamente a vida financeira dessa família. Então, automaticamente, a gente tira todo o contexto ruim que esse momento de pandemia traz. Dentro do movimento oriundo de seguro, a gente normalmente entende como um seguro de morte, né? E por isso esse tabu e esse medo de falar sobre esse assunto. Perfeito. Quando, na verdade, no momento de pandemia, a gente vê que a gente precisa de muitas coberturas em vida, porque eu posso estar incapacitado de trabalhar, eu posso estar internado e, muitas das vezes, com a minha atividade laborativa impactada. E isso acaba afetando economicamente a minha geração de renda e, automaticamente, esse impacto absurdo que a gente teve na economia do país e no mundo todo. Perfeito, perfeito. Bia, alguma coisa aí, alguma consideração? Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Acho muito importante vocês colocarem em pauta num painel especial, né? E a gente dar um foco num tema tão relevante. A gente sabe que para um bom planejamento financeiro, a gente precisa de um bom seguro. E é como a Karine falou, né? Aproveitando o gancho dela, não é só o seguro de morte, né? Então, a gente já está desmistificando muito o seguro aqui na XP, né? E é o seguro de vida em vida mesmo, né? A gente fala muito da morte financeira. O que a morte financeira pode impactar numa família e nessa construção de patrimônio? Então, agradecer novamente, é um prazer estar aqui com vocês e parabenizar o evento. Eu sei que vai ser uma semana incrível e esse painel também, eu acredito que vai ter muito conteúdo. Legal. Porque o seguro de vida, a gente às vezes tem um certo tabu realmente de falar de um tema tão importante, né, de proteção para nossas famílias. E às vezes falar de morte realmente é um tema que as pessoas querem se afastar, né? Tá quebrando, né? Quebrando a gente está
totalmente, né, com o que a Karine acabou de falar e a Bia também, da gente ter outros produtos, né, e outras proteções, né, principalmente em vida. Eu ia complementar isso, vou complementar e vou fazer uma pergunta para vocês. É um tema que está em alta, né? A gente, ano passado, o ano inteiro, a gente passou o ano dizendo que em 2019 o mercado de vida cresceu mais que o mercado de automóvel, no ramo do seguro. Então, as pessoas não saíam de casa sem fazer o seguro dos seus automóveis, mas saíam sem o seguro de vida. E aí, em 2019, a gente superou essa barreira. E aí veio 2020, com pandemia, né, trazendo uma consciência muito maior. Não me lembro de ter feito uma reunião onde o cliente estava ali com o olhinho aberto, ansioso, querendo escutar sobre aquele assunto. Então, assim, acho muito pertinente mesmo esse nosso bate-papo, porque é um assunto que merece todo o seu valor, né? E aí aproveito e pergunto para vocês, como é que foi o mercado em 2020? O que vocês acharam do nosso mercado de vida no ano passado? Olhando assim para o âmbito mundial, a gente teve um crescimento no seguro de vida. Vamos pensar no primeiro semestre de 2020. A gente teve aí um crescimento de 33% no mercado segurador, sendo 10% quase disso em vida. Esse crescimento se deve muito à preocupação latente com a sua família. Se o patriarca da família vem a faltar, como é que fica a saúde financeira? Como é que fica a educação desses filhos? Como é que fica uma esposa que é do lar? Então, o momento de pandemia trouxe essas reflexões mais latentes e, principalmente, para trazer a gente para um pensamento mais racional em relação ao seguro, ao invés de tão emocional. Porque quantas vezes a gente fala do seguro de vida querendo dizer que e se eu for atropelado, e se eu tiver uma doença grave, e se eu vier a faltar para minha família? A pandemia veio para mostrar que isso é um pensamento consultivo, não é um pensamento transacional. Anteriormente, para eu explicar uma apólice de seguro de vida, eu tinha que explicar 5 páginas de papel e fazer com que o cliente entendesse qual era o significado daquilo ali que ia ficar guardado na gaveta, diferentemente de um fogão que eu compro na Casas Bahia e uso para cozinhar todos os dias e entendo a utilidade dele todos os dias. O momento de pandemia veio para que eu pudesse entender que momentos como esse são imprevisíveis. Assim Sim. como um acidente, sem eu precisar trazer tanto o incerto. A pandemia, ninguém esperava por ela. Ela chegou, deu uma pancada, e no momento de pico de pandemia, que foi em junho, a gente teve um crescimento de quase 10% no mercado segurador em relação a junho de 2019. Então, isso aí vem para provar o quanto que o seguro de vida é latente e o quanto uma carteira de investimento, para que ela seja sólida, eu preciso do pilar de proteção. Porque se eu não tenho pilar de proteção e eu fico incapacitado nesse momento, o que eu faço com o meu investimento? Eu começo a vir a dilapidar esse investimento e esse ativo financeiro que eu vim durante tanto tempo construindo. Talvez a pandemia veio para trazer um start aí na cabeça das pessoas, para realmente ver o quanto é importante você proteger você, né, a sua vida, e também a de quem você ama, né, da sua família, e também o seu patrimônio, né, que tem tudo relacionado uma coisa com a outra, né? Bia, o quadro ou Carol? imaginário, né, Bianca? A gente fazia tanto quadro imaginário para mostrar para o cliente que numa situação difícil ele poderia impactar não só ele quanto a família, e veio a pandemia, exemplo, né? Mostrou ao vivo, né? Mostrou ao vivo para todo mundo. Eu acho que tem muita coisa que contribui, né, com esse aumento, com esses números que a Karine está trazendo para a gente, né? Eu acho que a cultura do brasileiro está mudando muito, né? O brasileiro tinha uma cultura de ser super-homem, então quando a gente falava de seguro de vida há 8 anos atrás, o brasileiro se benzia, né? Quantos clientes não batiam na madeira quando a gente falava de morte? E, então, eu acho que o brasileiro está mais consciente, ele já vê o seguro de vida, claro que tem uma relação emocional em tudo isso, mas a relação também é uma relação de proteção do que ele vem construindo, né? Então, ele está vendo que ele é vulnerável, nós somos vulneráveis. Acho que a pandemia, lógico, mostrou para a gente que a gente está suscetível a muitos imprevistos, né? Então, ajudou a gente nessa construção, nesse aumento. A gente está batendo recordes atrás de recordes, né? Aqui na XP, e vocês também fazendo um trabalho incrível. Mas o brasileiro, né, ele está entendendo que um bom planejamento financeiro tem essa construção, né? Então, são números também. Então, o seguro de vida está sendo uma ferramenta, né, para solucionar muita coisa. Então, está diferente falar de seguro. Está muito melhor falar de seguro hoje em dia.
E sem falar do impacto, a gente estava conversando antes aqui, eu e a Karine, o impacto que isso traz para a sociedade, né, para o país, para o desenvolvimento econômico do país, porque em vez de você perder riquezas, né, com o falecimento do provedor da família, né, as gerações não se enriquecem, mas mantêm o padrão de vida com a reposição de uma apólice de vida. Você não tem a perda do patrimônio, né, que normalmente se tem quando, né, tem uma sucessão, e isso para a sociedade como um todo, né, para uma economia, né, e a gente vê os países desenvolvidos, você vai ver os índices de compra de apólice de vida é muito maior, superior, quase, é bem diferente do que a gente tem ainda aqui no Brasil, apesar de estar crescendo, é bem diferente, e por isso as economias conseguem um desenvolvimento cada vez mais normal, né, ali, né? Não tem essa perda na economia, né, por conta do falecimento. Sim, e a gente percebe isso no discurso do próprio cliente, né, que ele diz assim: eu não quero passar pelo que meu pai passou com o inventário, eu não quero passar pelo que meu pai fazendo o inventário do meu avô, que durou 15 anos, ele já não quer mais passar por isso. Então, assim, até entrando numa área aqui, né, jurídica, mas que tem um pouco a ver com o que a gente está falando. A gente vai falar de sucessão, né, aqui, né? Esse tema é importante. A gente está construindo aí, as próprias pessoas não querem passar na pele, né, o que viram seus antepassados passando, e a gente está construindo uma cultura, isso é muito legal. Quer falar, Karine? Até antecipando a questão da sucessão, peço desculpa, eu sempre gosto de trazer um fato um pouco engraçado, né, um pouco hilário. Quem é que nunca sonhou com um advogado batendo na porta que o tio rico morreu e herdou 5 milhões? Todo mundo sempre sonhou com algo assim, ou ganhar na loteria. Só que quando o advogado bate na nossa porta e fala que o nosso tio morreu e deixou 5 milhões para a gente começa a entrar num filme de terror. Porque para acessar os 5 milhões, eu preciso ter pelo menos 500 mil líquido na minha conta. E aí? Ferrou. E aí? Então, assim, vamos lembrar para os tios ricos que, quando eles quiserem deixar 5 milhões para a gente lá de presente, que eles deixem também uma apólice de seguro para que a gente consiga acessar esse presente, né? Que muitas das vezes pode ser um presente de grego. E eu acho que já que a gente começou a falar de sucessão, vamos pegar esse barco aí e vamos falar de sucessão, né? Que dentro desse contexto todo de vida, pode ser que seja um tema mais... tem muita complexidade dentro desse tema, né? Mas é um tema que a gente tem que tratar e olhar com carinho, né, para entender direito como é que se trata, como é que se faz essa sucessão e como é importante uma proteção de vida para as famílias, para essa sucessão. E aí eu quero te perguntar, Bia e Karine, né, para vocês duas, né, qual a importância do seguro de vida, né, na sucessão patrimonial das famílias, né? Eu queria aprofundar um pouquinho mais, sabe? Até para ser um pouquinho mais técnico, né? A Karine, que eu sei que faz muita palestra sobre sucessão, muito técnica, muito. Exatamente, falar um pouquinho boa. Mais da parte técnica também, sabe? De como é que acontece essa sucessão e como é que é a proteção do seguro nesse impacto, sabe? Eu vou te fazer algumas perguntas assim, tá? Fala. Ele nunca segue o roteiro, né? Ele não, é assim. Não sigo o roteiro, não adianta. Quem quer começar? Pode começar, cara. Karine. Vamos lá. Quando a gente olha para a sucessão, né, patrimonial, empresarial ou familiar, é sempre um assunto muito delicado, porque envolve várias vertentes. Eu preciso entender muito bem a vida do cliente para que eu consiga fazer, de fato, um planejamento sucessório estruturado. Eu preciso entender qual é a composição familiar, o que eu tenho de gasto fixo mensal, o quanto que eu tenho guardado, o quanto que eu consigo poupar. Eu preciso entender se uma esposa tem participação financeira dentro dessa família. Eu preciso entender o regime de casamento. Eu preciso entender quanto tempo eu ainda tenho de educação dos filhos. Eu preciso entender se eu tenho menores incapazes. Porque muitas das vezes o cliente fala assim para a gente: eu tenho uma conta conjunta. Só que ele esquece que a conta conjunta, será que ela vai conseguir arcar com ITCMD, com imposto de renda, com ITBI, com honorários advocatícios, com custos cartorais? Além disso, eu não posso deixar de contar que hoje é tudo digital. Uma vez que eu dou entrada no atestado de óbito, automaticamente, desculpa o termo, sobe um pop-up na tela do banco e automaticamente essa conta pode ser bloqueada, porque o juiz ainda não entendeu o que é de cada qual.
eu ainda não entendi o que é do meieiro ou do herdeiro e o que é do decujus. Eu não vou ter incidência de imposto no que está disponível, mas eu vou ter bloqueio no patrimônio como um todo. A única coisa que eu não vou bloquear é o que eu chamo de dinheiro novo. O que é dinheiro novo? Salário e seguro de vida. Ou seja, qual é o único recurso financeiro líquido que eu vou ter para esse momento de inventário, para que eu arque com essas custas e para que eu me mantenha numa saúde financeira no meu padrão de vida? Será que o meu salário mensal caindo de conta vai conseguir arcar com todas essas custas e mais o meu padrão financeiro? Essa é a primeira preocupação que a gente tem que ter. Quando eu trago o seguro de vida, automaticamente eu estou falando em dinheiro em conta, dinheiro líquido, dinheiro que não tem tributação. Então, eu consigo arcar com todos os custos que eu preciso para acessar esse patrimônio. Então, eu recebo o seguro de vida sem tributo nenhum, é isso? Sem tributo nenhum. Claro que quando a gente está falando em apólices resgatáveis e a gente tem um resgate, a gente tem tributação em cima do ganho de capital, porque aí ela passa a ser algo de investimento. Trazendo para o cenário da XP, explosão de liquidez imediata, né? É o melhor investimento que existe no caso de um imprevisto. Exato, eu acho muito interessante o que a Karine colocou, porque quando ela fala, eu preciso entender, isso é importante porque não existe uma apólice igual a outra, né? E isso também é uma outra mudança do seguro. A gente sabe que a gente tem que entender o cliente e tratar ele como exclusividade, porque a vida financeira dele é exclusiva, né? Então, eu sempre falo aqui na XP que a gente faz uma consultoria em planejamento patrimonial, uma consultoria em sucessão, porque o cliente é exclusivo e a gente trata ele assim. Vocês aí da Invest Smart tratam o cliente assim. Então, essa consulta com esse especialista da área de planejamento patrimonial é muito importante. Independente de quanto esse cliente tem de patrimônio, a gente sabe, todos nós aqui sabemos que a única coisa que a gente vai ter aí que arcar é com o inventário de algum familiar ou um familiar arcar com o nosso inventário. É a única certeza que a gente tem hoje aqui nessa manhã. Então, é muito importante que o cliente que já tenha um planejamento, né, um investimento com vocês, algo com objetivos de curto, médio e longo prazo, que ele se interesse, que ele preste atenção nesse tema que é relevante, né? E é exclusivo, então a gente sempre trata esse planejamento com exclusividade. Então, quando a Karine fala, a gente precisa entender, independente do seu patrimônio, né, do patrimônio do cliente, é interessante ele sentar com um especialista, porque todo mundo precisa de um bom seguro, né? E a gente mostra isso aqui na XP. Sim. Só depende do cliente e a apólice ela é estruturada sob medida. Então, é mais um ponto aí positivo, né, para essa mudança do cenário de seguro também. E tem alguns pontos, às vezes a gente não tem paciência, né, de, não, vê aí quanto é que é o seguro, tal. Não é assim, né, o que você falou, assim, exclusivo. Ele não é mais um produto de prateleira, não é mais um produto de prateleira. Não é. E o cliente está muito consciente disso, assim, acho que eu como fazendo venda direta, né, estou na ponta, o que, para mim, a gente está no ápice, né? O que mais me deixa feliz é escutar o cliente falar assim, nossa, porque eu tinha um seguro que parecia um lanche, né? Um lanche de fast food, que a vendedora fala assim, você quer um, o 2 ou o 3? Ele, me dá o 3 aí. Ele, entendeu? Fica com aquilo ali, porque não tem outra opção. E às vezes às vezes essa importância segurada que ele contratou, nem família sabe. E ele sabe disso, mas ele não sabia que ele podia ter uma venda consultiva, um produto modelado para ele. E essa questão de exclusividade, né, de você conversar com o cliente, entender todo o cenário dele, faz todo sentido aqui para a gente, na Investmart. Né, a gente faz esse tipo de trabalho com os nossos clientes, esse tipo de consultoria com a ajuda de todo mundo aqui, especialistas. E eu queria te fazer uma pergunta para vocês. Outro dia eu lembrei aqui que eu estava com um amigo e ele falou para mim assim, Léo, eu não preciso de seguro de vida. Falou para mim, não preciso, cara. Pô, eu não tenho patrimônio imobilizado, muita coisa, um apartamentozinho ali, kitnet pequeno, mas a minha mãe tem um ativo lá grande, né? E aí eu falei, cara, mas vocês têm que fazer uma proteção, né? Ele, não, mas se acontecer alguma coisa com ela, eu vou lá na conta, eu tenho a senha da conta, falou para mim, eu tenho a senha, eu vou lá e pego o dinheiro. Pode, Karine, fazer isso? Não pode. Por quê? Ele tem a senha. Ele tem a senha, mas está bloqueado.
Quando eu tenho transmissão, quando eu falo em ITCMD, eu estou falando impostos de transmissão, causa mortes e doação. E dentro dessa tributação, eu não tenho só bens imobilizados, eu também tenho bens ativos, ativos financeiros, cotas de empresa, tudo isso tem que passar pelo processo de inventário. Então, é a mesma coisa da conta conjunta. A única coisa que é líquida é o dinheiro novo. E dinheiro novo, eu estou falando em seguro de vida e salário que cai na conta. Fora isso, não. E pegando um gancho do que a Bia falou, né, do produto personalizado, olha que interessante, né? A gente que cuida da parte de gerenciamento de risco, a gente consegue cuidar do cliente desde o período de contingência até o período de legado. Então, eu estou dizendo que eu preciso revisitar a proteção desse cliente. Não é, de fato, uma receita de bolo, não é, de fato, um produto de prateleira, porque hoje a minha realidade financeira é uma. Daqui a 2 anos ela é outra, então eu preciso revisitar essa proteção. Perfeito. Então, olha como o gerenciamento de risco ele faz parte da minha carteira de investimento. Eu não monto uma carteira de investimento e deixo ela lá rendendo por 10 anos. Eu visito essa carteira de investimento mensalmente, quinzenalmente, trimestralmente, e eu tenho uma pessoa olhando para essa carteira de investimento todos os dias. Se o meu patrimônio está crescendo, o meu gerenciamento de risco, a minha proteção desse meu patrimônio também tem que estar crescendo. Porque se eu estou no momento de contingência, eu estou cuidando para que eu deixe um legado. E se eu estou no momento de legado, eu tenho que garantir que os meus herdeiros consigam acessar esse legado. Perfeito. Eu falo muito isso nas reuniões, que o cliente está tendo a oportunidade de montar a proteção financeira dele, familiar e do patrimônio, junto do assessor, que essas coisas não têm como andar separados, né? Enquanto eu estou construindo a minha reserva a longo prazo, eu estou ali de imediato, num caso de imprevisto, eu tenho a liquidez que eu preciso, porque meu assessor sabe. O tempo inteiro ele sabe o que eu tenho, né, o que eu estou construindo e o quanto que eu preciso hoje. Então, é isso. Eu acho que a gente, de novo, né, está num momento muito feliz. Sim. E eu acho que a gente falou aqui bastante do sucessão. Alguma consideração mais, Bia, sobre sucessão, ok? Alguma coisa que eu acho bem importante é o cliente saber, né, como a Karine falou, de revisitar essa apólice, porque a nossa vida financeira vai mudando. Né? E o que é interessante é que tem clientes aqui na XP buscando por seguro com 25 anos de idade. Perfeito. Né? Sabendo que esse patrimônio vai crescer, é interessante o quanto antes contratar um seguro. Não sei se a gente vai ter esse tempo para falar aqui, né? Mas é tão importante a gente saber que é a saúde que vai contratar esse seguro. E a gente já está prevendo aí uma construção de patrimônio, então já está prevendo muitas soluções em relação ao seguro. Então, uma delas é a sucessão, mas a gente tem que falar muito também da morte financeira, né? Porque uma pessoa que está construindo um patrimônio com vocês, se tiver uma intercorrência, um diagnóstico de uma doença grave, ou uma internação, ou um afastamento, a gente sabe que tudo que ele está construindo pode ser dilapidado. Então, é super importante a gente falar dessa sucessão, né, que já é algo que eu ouço muito cliente falar, não pretendo morrer. Eu acho engraçada essa frase, quem que pretende morrer, né? Mas a morte financeira é algo também que impacta muito esse cliente, porque até esse próprio patrimônio que ele tem hoje pode ser dilapidado se ele não tiver uma boa estrutura para proteger o que ele vem construindo. Ô, Bianca, aproveitar que você parece que adivinhou aqui o que a gente ia perguntar. Desenvolve mais um pouco desse assunto de morte financeira. Eu aproveito e te pergunto, né? Tem seguro de vida para todo mundo, para todas as idades, todas as necessidades? Todos os bolsos. Perfeito. Né? Todos os bolsos. Isso é importante. Sim, né? Isso que é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente fala de sucessão como se o cliente já tivesse que ter um patrimônio, né? E aí às vezes ele fala, mas isso não é para mim, né? Ainda estou construindo. Não, é exatamente agora que ele tem que pensar em fazer um bom seguro. Porque é agora que, se algo acontecer, se ele está planejando ter, né, um patrimônio, né, um objetivo traçado com o assessor, se ele tiver uma intercorrência, ele não vai conseguir chegar nesse objetivo. Então, é muito importante, né, ele ter essa ciência de que o seguro de vida é em vida. A gente é muito mais preocupado com essa construção desse patrimônio. Né? A sucessão é algo que já é inerente, né? Isso vai acontecer. Agora, essas intercorrências, e por isso que a gente estava falando da pandemia, né, as pessoas estão vendo que estão mais suscetíveis, né? Eu sei que a MAG, né, tem números aí bem expressivos, né, Karine, de pagamento de benefício em vida esse ano, de renda hospitalar. Então, são esses tipos de pagamento de benefício
que a gente também tem que falar para o cliente, né? O seguro de vida não é seguro de morte, é de vida, né? A gente está preocupado com a construção da carteira dele e a gente precisa proteger essa carteira de investimento dele. Eu acho legal falar de produto, né? Porque tem para todos os tipos, todas as idades, né? Todos os bolsos, como a gente está falando, todos os nichos, né? do mercado. Queria que um pouquinho vocês desenvolvessem, assim, um pouquinho, não falando de produto, né? Mas a importância, por exemplo, que eu acho assim fundamental para um médico, por exemplo, um dentista, um advogado, um profissional liberal, né? A contratação de um DIT, né? Que é a diária de incapacidade temporária. Se eu, por exemplo, vivo, né, da minha profissão ali, né, eu recebo pelo meu trabalho, né, eu sou autônomo, um profissional liberal, e acontece que eu quebro a minha perna e tenho que ficar 45 dias em casa, e aí eu vou quebrar o recebimento da minha renda. E aí, exatamente, eu acho que a gente está falando aqui do recebimento do seguro e da proteção em vida, né, para você usar essa proteção, né. E a Mágia, na presença da Karine aqui, a gente tem esse produto, é fantástico, né? Eu queria, não só desse produto, Karine, mas queria que você falasse um pouquinho desses produtos que a gente tem e principalmente para todos os bolsos, né? Principalmente também, queria, aproveitando, que vocês dessem um recado para o jovem, né? Porque às vezes um rapaz de 25 anos fala, poxa, eu não sou casado, não tenho filhos, estou na night, né? E não quero, não preciso de proteção, né? A gente tem essa falsa impressão de que não precisa, né? Fala aí, Karine. Vamos lá. Quando a gente olha para o seguro, a gente tem 3 pilares aí: sobrevida, proteção pessoal e proteção laborativa. Quando eu falo da sobrevida, claro que é viver além do esperado, né? E isso está aumentando cada vez mais, porque a expectativa de vida do brasileiro está cada vez maior. A gente corre, né? A gente faz musculação, a gente tem atividade física, a gente se preocupa com o corpo, medicina. A gente se preocupa com a saúde. Então, essa sobrevida ela vai aumentando cada vez mais. A gente tem a morte prematura, que aí a gente está olhando para a sucessão, que foi o que a gente falou. Quando a gente fala da proteção pessoal, eu acho que é muito curioso, e aí vem aquela provocação. Seguro, né? Ninguém quer falar de seguro. A gente fala de gerenciamento de risco, a gente fala de riscos, a gente fala de congelamento de risco, mas a gente não quer falar de seguro. Gente, seguro é uma coisa que, quando eu posso, eu não quero, quando eu quero, eu não posso mais. Porque um seguro, eu preciso estar com a saúde ok. Quando eu falo de um seguro dentro de uma seguradora independente, eu estou dizendo que eu tenho uma análise prévia. Aqui não é o seguro que eu chego lá e o meu gerente marca tudo não, e na hora de receber o benefício, eu vou entender se você tem direito a receber esse benefício ou não. Aqui, primeiro, eu vou ver se você pode ter essa proteção. Primeiro, eu vou analisar a sua saúde e ver se você está apto a ter uma segurança que proteja a sua atividade laborativa e a sua autonomia pessoal. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto mais jovem eu sou, menos risco eu tenho. Então, eu estou dizendo que menos custo com esses produtos eu tenho. E aí, quando eu falo desses produtos, eu estou falando de uma invalidez, de uma doença grave ou da minha incapacidade de desempenhar as minhas atividades laborativas. Se eu falo de um profissional liberal que precisa estar em atividade para gerar renda e ele precisa ficar incapacitado porque ele quebrou a perna, vamos pensar num dentista. E aí vamos quebrar o braço do dentista. Ele quebrou o braço direito, precisou ficar 60 dias sem desempenhar as suas atividades laborativas. Ele está 60 dias sem gerar renda. O que acontece com a conta dele de investimento? Vou ter que morder um pedacinho para poder pagar todos os meus custos mensais fixos. Então, esse olhar eu preciso ter para mim. O seguro de vida, ele é igual ao seguro do carro. Você faz o seguro da Ferrari para a Ferrari andar, mas sem você estar em atividade gerando renda, a tua Ferrari não anda. Então, qual é o seguro mais importante? É o seguro que faz a Ferrari andar ou é o seguro que faz a Ferrari existir? Então, essa é a consciência que a gente tem. Vamos olhar para o Japão. Se eu olho para o Japão, que é um país muito mais desenvolvido do que a gente, eu não tiro uma criança da maternidade sem um seguro de vida protegendo a vida dela. Nasce Aqui, com seguro de vida. Eu não tiro o carro da concessionária sem ter um seguro protegendo ele. Ou seja, o meu carro é mais importante do que a segurança educacional dos meus filhos. E se eu não tenho filhos, é mais importante do que a minha autonomia laborativa e a minha autonomia pessoal.
Se eu tenho uma invalidez prematura, como é que fica a minha reposição laborativa? Quanto tempo eu vou demorar para me recolocar no mercado que eu tenho hoje? Então, essas são as preocupações latentes. E aí a gente vem para aquela questão, será realmente que o seguro de vida ele é emocional ou ele é racional? Porque eu acabo despertando um lado emocional do cliente de colocar ele a pensar qual é o impacto que aquilo vai ter na vida dele financeira. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser racional o suficiente para entender quanto tempo eu preciso de reposição financeira nesse momento de perda. Que é exatamente o que eu ia te perguntar, se seguro de vida é um ato de amor, né? Ou é realmente um pensamento racional, né, para a contratação. Eu queria que vocês desenvolvessem mais sobre isso, né? Bia, fala, você acha que é um ato de amor também? É no sentimento, no coração? Eu acho que sim, também, né? Já foi muito mais emoção do que razão. Hoje, ainda bem que as pessoas estão desmistificando e entendendo a importância da ferramenta para solucionar essas intercorrências que a gente está comentando. Então, também é muita razão, ainda bem. Eu contratei meu primeiro seguro há 10 anos e foi pela razão, porque eu também não tenho filhos até hoje. E eu era CLT, o que é importante falar, né? Eu tinha um regime seletista na época de trabalho também, e a conta que eu fiz foi, poxa, se hoje eu tiver uma doença grave, o INSS não vai cobrir nem meu aluguel. Na época eu morava, né, sozinha, estava começando a construir a vida sozinha, então é muito importante a gente falar que não é só para um profissional autônomo, né? É para todo mundo de fato. E quanto antes, melhor. Claro que a gente vai revisitando essa apólice. A minha vida financeira ao longo dos anos mudou e hoje já tenho 4 apólices de seguro de vida. E é normal isso, né? Mas a Bianca de 10 anos atrás beneficia essa caso eu tenha algum imprevisto, né? E contratado, né? Que essas soluções das minhas apólices me beneficiarem. Então, é lógico que é importante a gente sempre revisitar. Quanto antes, melhor, porque aquela Bianca lá paga muito pouquinho perto dessa. Se hoje eu fosse começar a contratar um seguro, 10 anos depois, com certeza eu ia estar pagando muito mais, né? E provavelmente eu não ia ser aprovada num tipo de solução, que é o doenças graves, porque eu já tenho aí um agravo de saúde, mas aquela Bianca vai me beneficiar caso né, eu tenho um nódulo, então caso vir a ser, né, Deus nos livre guarde, mas pode acontecer, se vier a ser um câncer, etc., eu vou ser beneficiada com aquela apólice de 10 anterior anos que você fez, né? Olha só. Anterior, isso. Então, é super importante, independente se a pessoa é PJ, né? Se ela tem o regime dela, né? Enfim, de salário, é importante ela saber que ela tem que construir desde o início, né? Então, é racional, né? A minha contratação foi racional, quando eu contratei o meu primeiro seguro de vida. Então, isso está mudando bastante. Sim. Eu gosto de falar, agora já que você falou do racional, né? Eu gosto mais de falar do amor, né? Aqui, né? De pensar realmente quando você olha para o seu filho, quando você olha para a sua esposa, para o seu marido, né? Para o seu companheiro, e você realmente ter a noção, né? Eu falo também como pai, de que você é responsável não 100%, porque o seu companheiro pode trabalhar da mesma forma, não é isso. Hoje em dia as famílias dividem em renda, mas que você tem a sua parcela de contribuição e que se tiver uma ausência sua ou uma incapacidade, você sim, não é falar que tem um direito, mas é ou dever, né? Mas por exemplo, do meu sentimento, e aí falando de amor, né, aqui... Você vai impactar pessoas, né, que você ama. Que eu mesmo... Exatamente, mesmo eu faltando, Deus me livre, né, vamos fazer aquela do 3, toquinho na madeira, mas Deus me livre, eu quero continuar participando da vida dessas pessoas, né? Eu quero que o meu filho estude, continue estudando, né, e continue tendo lazer, e que consiga pagar o aluguel, ou a prestação da casa própria, ou que eu, mesmo faltando, não estando aqui, eu quero continuar ainda na vida financeira dessas pessoas. E aí, eu vi uma história, né, da história do Ricardão, né, que o brasileiro gosta de falar muito nisso. Não, vou deixar para o Ricardão e etc.
E aí isso é um pensamento que vem tudo contra do que exatamente que eu estou falando aqui. Que você mesmo, a sua família continuando, né, você tem que estar presente e sendo lembrado porque contribuiu com a parcela da apólice de vida que você deixou. Né? Não é para as pessoas ficarem ricas, seguro de vida não é. A gente não está falando aqui de deixar filho, esposa, marido, que não precisa fazer mais nada da vida, não é isso. É continuar tendo o mesmo padrão de vida que tinham quando você estava aqui. E aí o Ricardão, eu tenho uma história que é fantástica, que infelizmente um pai faleceu, né? E aí eu perguntei para essa pessoa que falou do Ricardão, você prefere que o seu filho, quando chegar na faculdade, pegar um microfone lá com um diploma na mão, ele pegue o microfone e fale, pai, você já não está aqui, mas obrigado meu pai, né? Que esse diploma aqui é para você, eu continuei estudando e eu estou com o diploma na mão, obrigado meu pai. Ou você prefere que ele fale assim, tio Ricardo, obrigado, hein? Ó, o diploma foi você que conseguiu para mim, né? As pessoas vão casar de novo, vão construir família, mas você tem que estar presente. Então, por isso que eu falo que a razão, claro, a gente faz essa consultoria aqui na Investmart com os nossos clientes, falando da razão e de tudo que a gente está colocando aqui, mas a gente também tem que pensar que não deixa de ser razão também, né, Bia? Ô, Léo, é por isso que a gente faz a venda consultiva. É só por isso. Exatamente. Para eu saber o que te move, né? No seu caso, é esse legado que você quer deixar para o seu filho. Sim. E outros clientes são extremamente número, né? Com certeza. Semana passada eu escutei um cliente que já tem um patrimônio considerável, já para dar a melhor educação para os 3 filhos. E ele falou, eu não quero dilapidar o que eu construí. Ele tem apego àquilo ali, entendeu? Ele não quer, ele quer Sim. fazer a apólice de vida com todo esse cálculo da educação, com esse cálculo do padrão de vida, porque ele não quer ver os meninos, os filhos, dilapidando patrimônio. Então, perfeito. Famílias ricas, né, a gente tem relatos disso, muitas famílias ricas nos Estados Unidos, quando nasce, a história do Japão, quando nasce uma criança na família já tem uma apólice, porque a coisa mais certa, infelizmente, da vida é que todos nós vamos morrer. E em vez das famílias perderem patrimônio, né, as famílias vão continuar perpetuando esse patrimônio. Exatamente o que você falou de dilapidar patrimônio, né? Só para te lembrar, tá, Léo, que as 3 batidinhas na mesa não adiantou, porque isso aqui Não é vai- MDF, não vai. não é Então, madeira. Então, peraí, ó, vou bater aqui então, que aqui é madeira, aqui embaixo. Mas pegando... Mas isso não garante o legado do seu filho. Não, Pois é. mas eu tenho apólice. Mas pegando o gancho do que você falou, do Ricardão e da educação dos filhos, eu vou pegar o teu gancho e o da Bia. Olha como o seguro ele é personalizado. Eu tenho seguranças hoje para olhar só para isso, para os meus custos temporários. Então, muitas das vezes, quando o cliente fala assim para mim, não, mas uma apólice de seguro é muito cara. A apólice de seguro ela é desenhada para a tua necessidade. E não só para a tua necessidade de segurança, mas também para a tua necessidade de custo. De pagamento, claro. Se eu olho para a educação dos filhos, eu preciso de uma apólice de seguro por um tempo determinado e a gente tem um produto específico para isso. Se eu olho para a sucessão, eu preciso de um produto vitalício e eu tenho um produto específico para isso. Se eu estou olhando para a proteção em vida, eu tenho produtos que vão olhar exatamente para essa finalidade. Então, assim, olha como é complementar a tudo aquilo que a gente está fazendo para que a gente tenha um conforto financeiro lá na frente. Se eu estou montando uma carteira de investimento porque eu quero ter um conforto lá na frente ou porque eu quero deixar um legado, eu tenho um produto específico para garantir que isso aqui vai se sustentar. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte para o meu cliente, independente de você estar aqui ou não, você vai chegar onde você quer chegar. Perfeito. Perfeito, Karine. É o que eu falo isso, eu e os assessores, né, em reunião com os clientes, a gente fala isso o tempo inteiro. Eu não consigo entregar para você esse seu objetivo que você quer aos 55 anos se eu não proteger o seu hoje. Porque se você tiver um imprevisto, a primeira coisa que você vai fazer é dilapidar essa reserva. Então, para eu me comprometo, eu te entrego, mas vamos fazer esse temporário aqui, a gente, né, vamos garantir esse período aqui protegido para que você chegue lá na frente. E vendendo peixe, esses produtos temporários que tem tudo a ver com o que você está falando, o custo é muito barato e às vezes
tem clientes que às vezes não querem escutar, né? E, cara, leva um susto quando eu falo quanto que o preço, né? Versus a importância assegurada de um produto desse. Léo, vamos falar de valores? Pode falar. Vamos lá, INSS. Você sabe o que significa a sigla INSS? A Bia deve saber. Isso nunca será suficiente. Já começamos por aí. Carol isso conhece nunca bem será isso. seu, também tem Isso, exatamente. Vamos pensar em invalidez. 1 milhão de capital segurado. 1 milhão de capital segurado de uma invalidez por acidente, independente de eu ter 16 ou 60 anos, custa menos de R$80. Vamos converter... 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão. Não é 100 mil, não. Você não falou 100 mil, não. 1 milhão. Vamos converter isso para o nosso gasto diário. Cerca de R$ 2,40. Nem a passagem de ônibus, gente. Se vocês quiserem andar, é mais R$ 2,40. Vocês já tentaram levar 2 filhos no McDonald's? Dá mais do que R$80. E é uma ida só, hein? Não é o mês todo. Então, assim, são conversões que a gente não faz, que a gente precisa fazer e trazer para a nossa realidade. Perfeito. Isso eu estou falando de 1 milhão de capital segurado. Vamos pensar numa pessoa que precisa realmente... Vamos pensar num atleta. Vamos pensar num jogador de futebol. Nossa. Se ele fica inválido, a carreira dele acabou. E qual é a remuneração fixa mensal desse profissional? Quanto que eu preciso oferecer de segurança para ele? Eu estou falando que uma segurança de invalidez, eu consigo chegar a 10 milhões de capital segurado. Eu consigo repor essa falta financeira. Então, como esse produto, eu tenho outros para atender a cada uma dessas necessidades. E um custo... muito baixo. Quando eu olho para proteção em vida, eu estou falando Sim. de custos muito baixos. E quando eu estou falando em proteções acidentais, eu estou falando em proteções vitalícias. Ou seja, eu vou ter essa proteção até o final da minha vida. Então, até que ponto... Sem aumento, sem reajuste por ficar mais velho, né? Exatamente. Aí eu brinco muito. Eu vou lá na confeitaria Colombo tomar um café e comer um croissant, eu já gastei R$80, meu 1 milhão. E aí eu falo do jovem que tem 25 anos, que às vezes não quer o seguro, e o invalidez, olha quanto custa, e ele está protegido, né? Porque se você sofre um acidente aí, né, e você tem a proteção do seguro de invalidez. E outra, né, Léo? Todos os bolsos. Vamos pensar no padeiro? O padeiro precisa do quê? Da mão para trabalhar. Se ele ficar inválido. Sim. O padeiro não tem condições financeiras de pagar R$38 em 500 mil de capital segurado de invalidez? Sim. Então, realmente existe seguro para todos os bolsos. Exatamente. É a nossa função aqui desmistificar isso tudo aí e trazer essas informações para vocês. Uma pergunta que chegou, gente, aqui do pessoal que está assistindo a gente, para a Bia e para a Karine, né? Vou perguntar primeiro para a Bia, tá, Bia? É fácil, tá? Porque geralmente quando vem uma pergunta, né? Mas qual a diferença entre o seguro de vida e a previdência privada? Pelo que eu entendi aqui, se os dois são proteção, e o que... E a gente de tarde hoje tem um tema sobre aqui, um painel sobre previdência, né? Legal. Perfeito. A previdência, ela vem também, né? A gente sabe que ela também pode solucionar a sucessão, né? Esse problema de sucessão, a gente sabe disso. Só que o seguro, ele é uma liquidez imediata, né? A gente já pagou seguros em horas aqui na XP. Então, de fato, e é uma liquidez com que o cliente não pagou toda ela, né? O cliente não pagou 1 milhão para ter 1 milhão, né? Diferente da previdência também. Então, a gente sempre fala que são produtos complementares, né? Eles não brigam entre si. E Juntos. muitos clientes fazem, exato, muitos clientes fazem a previdência pensando na terceira idade. Então, a ideia desse custo de oportunidade, poxa, eu entendi que você tem a previdência, que ela pode solucionar a sua sucessão. Mas a ideia da sua previdência foi, de fato, a sua sucessão? Não é melhor você pagar muito menos para ter a mesma solução, num bom seguro de vida, e utilizar a previdência para você? Né? Então, existe, de fato, a gente está desmistificando isso. As pessoas acham que é a mesma coisa, né? E muita gente pergunta isso. Né? Não E foi uma só eu tenho pergunta, que construir que um patrimônio, né, Bia? Uma eu tenho que construir um Exato. patrimônio, Então, o por outro eu tenho exemplo, aqui já no D0, exato. já Então, tenho por importância exemplo, segurada. hoje eu tenho... Exato. Hoje eu tenho um cliente que tem uma previdência de 200 mil, né? E ele já tem um seguro contratado de 1 milhão. Tá? Então, assim, para ele chegar nesse 1 milhão, ele precisa de mais um tempo, Correto. certo? Então, a ideia, de fato, é separar, né? Colocar em cestas diferentes, né? Pode solucionar uma sucessão à previdência.
Embora eu acho legal a Karine complementar aí que a gente tem alguns pontos de vulnerabilidade em previdência que alguns estados ainda falam em inventário, né, na liquidez da previdência. Eu ia te perguntar, cara, só para pegar o gancho aqui, né, para você comentar realmente essa questão do ITCMD, né, na previdência, porque eu queria que você falasse, senão eu vou atrapalhar. Primeiro, seguro é veículo de sucessão? Não. Seguro atende sucessão. Previdência é veículo de sucessão? Não. Previdência soluciona a sucessão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diferença de previdência e seguro. Ambos resolvem a situação? Sim. Porém, entretanto, todavia, a gente já tem jurisprudência em alguns estados onde a gente tem incidência de imposto de transmissão na Previdência. E no seguro, a gente ainda não tem isso. Terceiro ponto. Quando eu construo uma previdência, salvo se eu pego todo o ativo e coloco dentro da previdência, como a Bia falou, eu preciso construir. Então, se eu preciso construir, eu preciso de uma cobertura temporária. Ou seja, eu preciso, ainda que eu construa uma previdência, de um seguro de vida. São produtos complementares. Se eu coloco todo o ativo dentro da previdência, por que eu vou colocar 1 milhão dentro da previdência se eu posso comprar 1 milhão por 600 mil? A alavancagem de patrimônio, financeiramente falando, não vale a pena. Então, tudo é entender o porquê que eu estou olhando para um produto que tem uma outra finalidade e que acaba me custando mais dinheiro do que um produto que, de fato, vai atender a mesma solução custando menos e alavancando meu patrimônio. Se a partir do primeiro pagamento eu já tenho X de capital segurado, por que eu vou colocar o X de capital segurado em algo que vai ter que ficar lá congelado? Se eu posso utilizar esse dinheiro para fazer mais dinheiro numa carteira de investimento. Então, não são produtos iguais e, como a Bia falou, não são cestos iguais. Quando eu comparo seguro com previdência, eu estou literalmente comparando banana com maçã. Sim, perfeito. Eles são irmãos, são amigos. Os dois atendem a sucessão, né? Atendem a sucessão. Eu costumo dizer que eles são autistas. Eles são autistas, porque eles não se falam. Eles se complementam, mas não se falam. E o seguro vem primeiro, né? Primeiro, a liquidez imediata, enquanto eu estou construindo aquilo ali a longo prazo. Os dois não passam eu por acho inventário. Que só complementando. Fala, Bia. A palavra de alavancagem patrimonial, né? Essa solução de alavancagem que o seguro proporciona já é a palavra assim, que a gente tem que lembrar, né? Que independente do quanto você pagou, pode ser no primeiro mês que você pagou um seguro e aconteceu um previsto. Você já dobrou seu patrimônio. Você já tem essa alavancagem. Sim, você já tem essa alavancagem. Sim, às vezes você passa a vida construindo um patrimônio e quando você compra uma apólice, você passa a ter o dobro daquele patrimônio por conta de uma compra de uma apólice de seguro. O que eu acho legal da Previdência com o seguro é que ambos não passam por inventário. Isso já é uma ferramenta muito bacana para Previdência, aí que vocês falaram de serem irmãos, né? Mas tem a questão toda de imposto e a questão de construção né, uma já tem a importância segurada aqui na mão no D0 e a outra tem que construir a Previdência, né? Fala. E tem mais um detalhe, né? Quando a gente olha para a parte de sucessão, normalmente a gente trabalha apólices resgatáveis. E aí, além da alavancagem de patrimônio, eu estou dizendo o seguinte para o meu cliente: olha, durante X período de tempo, você está contribuindo para a sua proteção. Se lá na frente você entende que você não precisa mais dessa proteção, eu te devolvo o seu dinheiro. Perfeito. Olha que atrativo que eu estou dando para o meu cliente. Eu vou te proteger durante X período de tempo. Eu tenho um capital segurado lá para contemplar a tua sucessão patrimonial, empresarial ou familiar. E se em algum determinado momento você entende que você não tem mais necessidade dessa proteção, eu devolvo o seu dinheiro. Perfeito. É igual comprar um apartamento na planta. Comprei o apartamento na planta, ficou pronto, eu não preciso mais dele, eu vendo. É a mesma coisa. Legal. Então, com o seguro, a gente consegue ofertar uma cobertura temporária, uma cobertura vitalícia, e lá na frente eu ainda consigo resolver todos os problemas que possam vir a aparecer. Eu queria tocar num tema que não está aqui no script, né? Como eu sempre saio do negócio, mas que eu lembrei agora que a gente está acabando, né? E eu queria que vocês comentassem, principalmente já conversei isso muito com a Karine, sobre a sucessão empresarial. Será que dá para você só dar um toque nessa questão de sucessão empresarial? Porque a gente falou muito de família e tal, mas às vezes você tem uma sociedade que também precisa dessa sucessão. A sucessão empresarial, eu faço sempre uma pergunta-chave. Na falta do seu sócio, quem senta na cadeira dele, você quer tratar com ela? É essa a pergunta. Quando a gente fala de sucessão empresarial, a gente consegue vetar
que o herdeiro legítimo sente naquela cadeira. E aí vamos trazer muito para a realidade financeira. Se eu estou falando de um escritório de investimento, onde eu tenho 20 agentes autônomos. Se falta uma pessoa, será que a esposa daquele assessor tem know-how para sentar naquela cadeira e tratar de todos aqueles assuntos? Se eu estou falando de um cowork de médicos, se eu estou falando de um cowork de advogados, se eu estou falando de uma empresa de administração, será que eu quero que o herdeiro legítimo sente naquela cadeira e tenha a tomada de decisão daquele negócio que não é o business dele? Com a sucessão empresarial, a gente consegue liquidar as cotas desse sócio faltante para que esse herdeiro não sente nessa cadeira. Então, quando a gente fala... Você está dizendo que eu indenizo a família do sócio e eu pego as cotas da sociedade e repactuo de novo conforme a distribuição da sociedade e a gente continua aqui tocando o nosso negócio e a família também está respaldada através do seguro de vida, é isso? Exatamente. Lembrando que, às vezes, quem ficou, né, o filho ou a esposa, não quer se envolver naquele negócio, né? Também então, tem essa isso. pergunta é muito Perfeito, boa também. Carol. A sua esposa, ela tem entendimento do que você faz, ela gosta do que você faz, é a praia dela, e depois ela vai ter que se responsabilizar por aquilo ali, né? Tomar conta daquelas cotas ali. E olha que legal, né, Carol, que você está falando. Será que a sua esposa quer tomar conta dessas cotas? E aí a gente vê muito pelo lado. Digamos que eu só tenho o patriarca trabalhando, ele vem a faltar, e essa esposa, para ter o sustento dela, ela precisa sentar nessa cadeira. Sair de casa. Olha só, preciso trabalhar a sucessão familiar e empresarial. É o que a gente chama de sucessão patrimonial. Legal. Bom, gente, infelizmente passa rápido, né? Impressionante, né? Como passa rápido. Um tema tão abrangente aqui que a gente quer... dá para ficar falando aqui horas sobre esse assunto, trazendo conhecimento para todo mundo, para nós mesmos aqui. Considerações finais, entendeu? Aqui a gente tem mais um tempinho só para dar aquele tchau pro pessoal. Eu queria agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa de fazer parte da história do escritório, né? A gente está aí junto nessa caminhada há quase 4 anos. Verdade. E uma semana com tantos assuntos pertinentes e que engrandecem tanto o nosso know-how sobre o tema. Então, eu queria muito agradecer aí o convite e agradecer a parceria aí de anos junto com o escritório de InvestSmart. Legal, obrigado. Bianca. Eu quero agradecer e deixar essa provocação para os clientes de vocês que ainda não tiveram contato com a Carol e com o Léo em relação a essa proteção, que façam esse contato, né? Como a gente falou o tempo todo aqui, se tá caro, tá errado, né? Como é tailor-made o nosso trabalho, é exatamente para todo cliente, né? Então eu convido todos eles a proteger essa carteira de investimento, proteger esses objetivos financeiros que eles estão construindo com tanto suporte que a InvestSmart está dando para eles, né? Agradecer o convite também, foi muito gostoso, parabenizar o que vocês vêm fazendo, e principalmente você, Carol e Léo, né? Nesse departamento tão importante aí do escritório de vocês, né? Nessa missão que vocês têm de proteção. Obrigado. E dizer que desejo um 2021 aí de muita proteção e muito amor aí com o cliente de vocês. Obrigada. Vou deixar Carol. você para o final. Eu quero agradecer a você, agradecer a família Bank Rio, Nada. InvestSmart. Dizer que eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa família da XP. Assim, venho de grandes seguradoras, mas estou vivendo com certeza o melhor momento da minha carreira. E agradecer muito a parceria da Karine, maravilhosa. A gente se fala todo dia, né, Karine? Eu venho de... nunca trabalhei com a Mão Geral, então assim, foi uma surpresa para mim, foi um ano muito bom, aprendi muito com você. E obrigada, Léo, adorei. Espero que a gente possa fazer mais vezes isso. Olha, eu queria agradecer ao nosso público aí, nossos clientes, os assessores, os amigos, por estarem com a gente. Queria agradecer muito a Karine e a Bia. Bia, muito obrigado. Karine, parceira, está sempre lá com a gente. Bia também. Carol, você é muito bem-vinda aqui. Carol está há 3 meses com a gente, mas parece que já está há 2 anos, né? Transformou aqui, revolucionou todo o escritório com relação ao tema de vida e proteção dos nossos clientes de uma forma muito bacana. E é isso. Muito obrigado, pessoal. E mais tarde, às 4 horas, a gente vai voltar aqui com Previdência. E a gente tem hoje o dia inteiro com uma agenda aqui legal. Tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigada a vocês. O painel foi excelente. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta para falar sobre oportunidades de diversificação na América Latina.